Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. Alma festeira. Ócio é respiro de corpo e mente. Estação para viajante solidário sem ser solitário, que espanta a solidão infértil, nascedouro de sentidos. Mesmo sozinha, a alma festeira carrega companhias em sacrário existencial. E pausa melhor se dá depois de lida empenhada, quando se aperta mãos sem interesses de lucro. Não vale pra gente à toa de viver sem compromisso do tipo tudo serve. Esses não sabem fazer festa, são vazios de presente. Perderam o encanto por qualquer canto, não gostam de futuro, desdenham o passado. Nem para os que se arvoram em senhorios, na tentativa de colonizar o outro. Desses o cansaço não sossega. Para quem existe de labuta hospedeira, o descanso é sacramento, horas sagradas de silêncio e comunhão, de onde nascem preces e canções. Depois da luta, as pausas restauram, elas evitam instrumentalização da vida, inspiram motivações desacostumadas, fazedoras do destino. E na distração, amigo, que acordam janelas importantes no coração de gente. Quem carrega bandeiras de amor sabe que na sombra da noite também habita o ser, provocante parceiro de acenos variados. O divino não mora somente na luz dos excessos de dizeres, nem mesmo encerra-se no bem que já se deu. Palavra boa às vezes nasce de uma espera silenciosa, peixe pescado em demora, por vezes na curva do rio. Espanto de susto longo, alma festeira, desinvento hoje para acordar o amanhã sem excessos de explicações. O que ela mais quer é semear a esperança. Pena de verdade a noite sem sonho, impede acontecências de mundo novo. Veja bem, sonho não aparece assim de imediato, acorda mais intenso no dormir calmo. Nele ressurgem acenos do infinito pulsante, nascente da abissal fonte da vida, composição segura de alma criativa. É preciso apagar luzes de tantas certezas para deixar as coisas aparecerem melhor. O inominável, quando esquecido, torna o homem desalmado. Espaço oportuno para outras maldades, esse rosto disforme de segredos tamanhos. Destino falido da pulsão sem herança, melhor seria deixar vibrar o mistério que abre caminhos, desvelando marcas mais profundas do amor que cria. Sem sonhos, a poeira da estrada asfixia, o bem diminui, a maldade enrijece. Feliz esse afrouxar do tempo de cordas afinadas em danças mais leves. No avesso da pressa, a paciência é que gera os encantos do viver. Sem a sombra da noite, sol seria cansativo, sufocante. Bendito o coração, portanto, que celebra sem precisão de ressaca. Excesso, companheiro, é o demais. O que os olhos veem, mas não cabe no peito. Não se esqueça da cadência, exorcista de um fazer coisas sem sabor. Mesmo quem leva na bagagem grandes ideais transformativos, não pode ir muito longe sem repaginar-se, sem sentir o frescor de não ser dono. Festejar-se em desvairadas confusões é coisa de criatura. Oh, quão bom é ter consciência de criaturidade, não aceitando se vestir de juiz do juízo final. Navegar pelas ondas da vida, convencidos do lugar criado, enaltece o Criador. Não precisa ostentação que polui o horizonte. Em raiz mais profunda, é o próprio divino, o festeiro de alma humana.
bem que vem de Deus, não há nada similar. Onde existir o breu, ele é raio solar. E é pra mim a luz que vem guiar. Sei, se não for no sentido de Deus, não faz sentido caminhar. É bom levar no coração o que se pode assimilar da palavra e da unção, que tem poder de libertar. E é assim, Deus trino e singular. Sei que se o caminho leva a ti, não há por que me desviar. És fonte de onde pode vir tudo de bom, virtudes, alegrias e dons. Tome posse desse escudo e então você verá. Se fechar os olhos e usar o olhar do seu coração, toda a santidade de Deus, suprema majestade, e você verá, saberá. Se fechar os olhos e usar o olhar do seu coração, toda a majestade de Deus, plena santidade. Fonte de onde pode vir tudo de bom, virtudes, alegrias e dons. Tome posse desse escudo, então você verá. Se fechar os olhos e usar o olhar do seu coração, toda a santidade de Deus, suprema majestade. Pois você verá, saberá. Se fechar os olhos e usar o olhar do seu coração, toda a majestade de Deus, em plena santidade. Boa tarde para você, ouvinte do nosso Sintonia Redentorista, último programa de 2014. Você ouviu aí a produção, a música com Ramon Gonçalves, que é de Coronel Fabriciano, a música Sentido de Deus, um trabalho de gravação e produção aqui do nosso estúdio Sintonia Redentorista, coordenação do Vinícius Faza. Que bom estarmos terminando esse ano com produções, com criatividade. E no início você ouviu o nosso editorial Alma Festeira, especial para esse finalzinho de ano e preparando todas as festividades desse Réveillon, desse novo ano que está se aproximando. Uma boa tarde para você, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Chegando aqui comigo para fazer esse último programa de 2014, nosso jornalista Luiz Henrique. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Padre Vicente. Boa tarde, ouvinte do Sintonia Redentorista. Semana abençoada essa que a gente viveu, né, Padre Vicente? Natal e agora caminhar aí para o final do ano, dia 31, as comemorações de Ano Novo. O programa de hoje, o quadro Liturgia Dominical, traz o Domingo da Sagrada Família de Jesus, com o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. A Vida com Arte, uma conversa com José Veloso sobre Aleijadinho. Esse ano que comemoramos 200 anos da morte de Aleijadinho, já se passam 200 anos. Em sintonia com a fé, a mensagem para o Dia da Paz com o Papa Francisco. E agora eu chamo a música Marcas do que se foi.
pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se Liturgia Dominical. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, é a festa de amanhã, domingo, dia 28 de dezembro. Sempre nossa igreja reserva esse domingo, logo após o Natal, para celebrar a Sagrada Família de Jesus, lembrando que a festa da encarnação é a festa do céu, mas é também a festa da nossa família aqui na terra. Então, neste domingo nós vamos celebrar a família de Jesus e também celebrar a nossa família. Vamos conferir aqui os textos da liturgia da palavra deste domingo. A primeira leitura é Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 3 a 7 e de 14 a 17a. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Essa é a mensagem do livro do Eclesiástico, viver em harmonia com o pai, com a mãe, em família. Na segunda leitura, São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 21. Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Essa intimidade que nós temos com Cristo, que nos perdoa, nos faz viver também o mandamento do amor com os nossos irmãos. E São Paulo vai descrever que toda a relação entre marido, mulher, filhos, as relações familiares, elas são iluminadas pela nossa relação com o Cristo. E agora nós vamos escutar o Evangelho, que é Lucas 2, 22 a 40. Lucas 2, 22 a 40. Quando se completaram os dias que a purificação da mãe e do filho
conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois, ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Está aí a bela passagem que nós acabamos de ouvir, e celebrando o tema da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nós percebemos nesse evangelho o carinho da família de Nazaré com aquele que vai crescendo, com Jesus, crescendo em sabedoria, estatura e graça, ou seja, o Verbo de Deus encarnado se torna plenamente humano e é acolhido no seio da família de Nazaré, que dá a ele condições de possibilidade de crescimento. A festa da Sagrada Família, no ciclo do Natal, então faz o intercâmbio, apresenta o intercâmbio. O culto não é só a presença de Deus no templo, na igreja, mas também Deus está presente, sobretudo em nosso ambiente familiar, no cotidiano, onde reside o amor, o diálogo, o respeito mútuo. Deus ali está. Dessa forma, a vivência do amor em família representa o culto, a vivência verdadeira do mistério de Deus, concretizado, celebrado nos nossos ritos. O que a gente celebra na igreja, a gente vive na família. O texto do Eclesiástico foi muito rico ao nos apresentar a reciprocidade como sendo uma senha para a relação familiar. Inclusive é bela essa concepção do livro, que chama atenção para os filhos: não despreze seus pais na velhice. Todo o carinho com a vida que se dá plenamente em todas as etapas da nossa existência humana. O Evangelho, os 2 velhinhos lá do templo, Simeão e Ana, acolhendo Jesus e reconhecendo nele o Messias. Simeão, esse belo hino: agora eu posso ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. O reconhecimento de um homem idoso, maduro, e também de uma profetisa que reconhece em Jesus a beleza, a grandeza da salvação. E São Paulo nos trazendo aí essa consciência da relação do pai, da mãe, do esposo, da esposa, dos filhos,
baseada, iluminada pela relação mesma que Jesus tem conosco. Então, toda relação familiar tem que estar inspirada por essa relação que o Senhor tem conosco, que é a relação do perdão, do amor, da entrega, realmente do amor oblativo, do respeito. Nós, assim, somos convocados a rever, a partir da família de Nazaré, ela nos ilumina também a nossa família. Se o Filho de Deus nasceu numa família, então ele mostra que é o caminho indispensável para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Por essa razão, a defesa da família está vinculada à defesa da vida e da dignidade humana. Então, Deus extrapola sempre nossas medidas porque quer habitar em nossos corações. Viver o amor em família torna um ambiente familiar lugar do culto vivencial, porque o amor será sempre a chave para que Deus venha habitar em nossos corações, em nossas vidas. Você pode também fazer uma revisão da sua vida familiar. Não é porque você teve problemas ou tem problemas, e alguns são até difíceis de serem superados, porque o tema família hoje é muito amplo, muito complexo. A gente tem várias pessoas, inclusive, que carregam profundas feridas nos relacionamentos familiares. Mas não é por isso que você vai desanimar e deixar de buscar um possível dentro desse quadro familiar. Aquilo que está ao seu alcance você pode fazer, inclusive elaborando melhor as suas feridas e se libertando delas e perdoando mais e dando mais de si na sua família. E quero aproveitar também, nesse momento de nossa reflexão, para reconhecer tantas famílias que constroem em nossas comunidades o reino de Deus. E parabenizar você que carrega a luta cotidiana, a luta contínua em construção dessa igreja doméstica, como nos diz a nossa comunidade. A sua família é uma igreja doméstica, é um sacrário, um santuário da vida. Que bom que nós cultivamos e vamos continuar cultivando as nossas famílias. Viva assim, nesse domingo da Sagrada Família, revendo também a sua família. Com José e com Maria, no comum de humilde lar, a palavra que nos guia aprendeu a nos falar. Aleluia, o verbo esplendor do Pai se fez carne, silêncio se fez, mas agora Jesus mesmo vai ser palavra outra vez. Nossa Senhora aguardou no coração. Deus não fala a nós de fora, fala dentro, meu irmão. Aleluia, Jesus para nós nasceu. Hoje é festa na terra e no céu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você está em sintonia com os Redentoristas.
Nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. A vida com arte. Em 1814, morria Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Muitas comemorações durante esse ano aqui no Brasil, em nossa região, em Minas Gerais. E Aleijadinho tem uma importância não só nacional, mas mundial, pelas suas obras, principalmente nesse período do Barroco Mineiro. Nós vamos conversar um pouquinho, trocar algumas ideias sobre esse brilhante representante da nossa arte brasileira, que é o Aleijadinho. Aqui comigo, nos estúdios do nosso programa Sintonia Redentorista, mais uma vez nós podemos contar com a participação de José Veloso. José Veloso, que tem feito também um trabalho de arte em nossa província. Terminamos agora de catalogar todos os bens culturais da província, um trabalho que realmente foi feito de grande importância para nós, e toda essa documentação, né, agora disponível em nossos arquivos, e o belo trabalho feito com tantos objetos, bens culturais que estão em nossas comunidades redentoristas. Zé Veloso, depois também nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre o último trabalho que fizemos, que foi a abertura, a inauguração, a composição de uma parte importante de museu e de memorial, que é o memorial da Rádio Educadora, o memorial que nós temos aí em Coronel Fabriciano, o memorial Padre Marcos Gabiroba. Mas isso a gente fala em outra oportunidade. Isso para dizer para você que nós temos a alegria de receber mais uma vez em nosso programa José Veloso. Boa tarde, José. Boa tarde, Padre Vicente. Boa tarde, ouvintes do Sintonia Redentorista. É um prazer estar aqui novamente para poder participar com vocês desse programa. Está tudo bem, José? Terminando mais um ano. Graças a Deus foi um ano produtivo, né? Sim, muitos projetos concluídos dentro da província e perspectivas aí de outros a serem desenvolvidos. Antes do Aleijadinho, nós hoje estamos fazendo a nossa parte. É claro que a gente vai se inspirando nesses grandes homens, mas a gente pode destacar aí, José, 2014, mais uma vez, 2 belos trabalhos que nós tivemos, né, da exposição de São Geraldo, verdadeiramente um trabalho de arte, a exposição de São Geraldo durante a 8ª e o Tríduo de São Geraldo em Curvelo. E agora, mais recentemente, rapidamente, assim, apenas uma informação, né, porque depois a gente vai conversar mais sobre essa obra, o memorial lá da Rádio Educadora. Isso, como o senhor bem disse, né, a exposição realizada durante a 8ª, foi um trabalho belíssimo, assim, onde o Romero pôde se reconhecer dentro da história do santuário e dentro da história de São Geraldo também. E agora, finalizando o ano, inaugurando o Memorial do Rádio, Padre Marcos Gabiroba, dentro das dependências da Rádio Educadora, que conta, né, a história do rádio no Brasil e particularmente da Rádio Educadora, pioneira no Vale do Aço. Que bom, ouvinte, você já visitou o Memorial do Rádio? Se não, está aberto aí a sua visitação. É um canal também de interatividade com você que faz parte de nossa família educadora. José, vamos ao nosso Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho. Primeiro, um início assim, como é que começa essa história, né? Um pouco da vida de Aleijadinho. Tem muita coisa assim mitológica a respeito desse personagem, mas algo de história nós temos, né? Sim, é um desafio, né, falar sobre essa figura, até mesmo para os historiadores que se dedicam, né, à pesquisa sobre a vida do Aleijadinho. Então, eu como estudante de artes, né, estudioso desse meio, me arrisco, né, a dizer algumas palavras, né? Mas a gente, apesar de toda essa mistificação, né, de lendas, né, de inúmeras fontes, muitas às vezes controversas, há sim dados históricos e precisos que
que legitimam a vida dessa importante personalidade das artes no Brasil, da arte ocidental como um todo, né? Então, o Antônio Francisco Lisboa nasceu em Vila Rica, né, hoje Ouro Preto. A sua personalidade, né, expõe bem essa característica do barroco mineiro, né, do barroco brasileiro, porque ele é filho de português, de um mestre de obras, Emanuel Francisco Lisboa, que foi um dos primeiros a atuarem como arquiteto em Minas Gerais, e de uma escrava, que se chamava Isabel. Então é um mestiço, né? E que retrata bem essa característica do barroco mineiro, dessa peculiaridade de trazer influências europeias e adaptá-las de acordo com as possibilidades da nossa terra, né? De Minas Gerais especificamente. A formação dele se dá a partir de acompanhar, né, o trabalho do pai, então que ele participava das obras, e também de um tio, que era um famoso entalhador de Vila Rica, né, hoje Ouro Preto, que é Antônio Francisco Pombal. Então essa foi sua iniciação profissional. Vamos, considerando assim a amplitude de toda a arte de Aleijadinho, vamos considerar um pouco agora então quais seriam para o ouvinte, talvez nem todo mundo teve a oportunidade, como nós já tivemos, de passar várias vezes, né, em Ouro Preto, principalmente em Congonhas, onde estão ali concentradas as suas mais importantes obras. Mas a gente gostaria, José, de informar o ouvinte quais seriam assim os trabalhos mais importantes que nós poderíamos considerar que são referidos a Aleijadinho. Como o senhor bem disse, se concentra em Ouro Preto, as obras de Aleijadinho, e em Congonhas, que é onde está o maior expoente, né, dos seus trabalhos, e também as consideradas as maiores obras-primas do autor. Até uma dificuldade também essa questão da atribuição da autoria dos trabalhos do Aleijadinho, que são inúmeras as peças e grande parte essa atribuição é dada pela observação das características estilísticas, né? Falta muito documento, mas ele, considerando essa leitura, ele tem uma obra vasta por todo o estado de Minas Gerais. Claro que concentrando nessa região central, né, de exploração de minério de ouro. Mas então a gente vai encontrar em Ouro Preto, é importante destacar a igreja de São Francisco, que foi desenhada por ele, né, a planta, né, a arquitetura da igreja é do Aleijadinho, o altar-mor, o portal e inúmeras outras esculturas. Eu tive inclusive a alegria de participar de um trabalho vocacional durante uma semana na igreja de São Francisco em Ouro Preto, né? E você estar ali convivendo durante uma semana com respirando aquela obra, realmente inspira muita coisa na vida, né? Em Ouro Preto, então não deixe de visitar essa igreja de São Francisco, como uma das obras principais de Aleijadinho. Depois... Só uma informação assim, também que complementa a visita, né, na igreja de São Francisco, que ela ainda contém uma pintura belíssima do mestre Ataíde, então é um conjunto que realmente vale a visita, porque traz os maiores mestres assim, do barroco mineiro, você se encontra dentro desse prédio. E depois em Congonhas, que é onde se encontra a obra mais vasta dele, né, reunida, os famosos profetas, né, em pedra sabão, que ficam no adro da igreja, e a Via Sacra, que fica ao longo da ladeira, né, que dá acesso à igreja. Então ali se encontra o maior expoente, né, da produção dele, e onde se encontra as obras que são consideradas assim, as obras-primas, né, onde ele alcançou o ápice assim, da sua criação. Só dizendo para o ouvinte que vale a pena, né? Se você ainda não conhece, reservar um pouquinho do seu tempo, da sua economia, para fazer esse percurso, visitar Ouro Preto e Congonhas. Congonhas nós temos uma história também muito rica em relação aos redentoristas, né? Que ali viveram muitos anos da sua missão junto ao Bom Jesus de Congonhas. Era o nosso seminário, e muitos das gerações mais velhas, todos, né, praticamente, passaram por ali na sua formação inicial para
para a vida missionária redentorista. Então, Congonhas marca também profundamente a missão redentorista. E certamente, conversando com os nossos padres, todos eles dão muitas informações de como que era estudado e valorizadas aquelas obras de Aleijadinho, os profetas e as capelas que marcam ali, né, uma caminhada, a via sacra de Jesus. José, antes da gente continuar falando um pouquinho sobre as características mais importantes da obra, da arte, do Barroco e de Aleijadinho, nós vamos a uma canção, um intervalo musical, e daqui a pouco a gente volta então falando mais, conhecendo mais a vida de Aleijadinho nos 200 anos de sua morte. Você ouviu o primeiro movimento do concerto em Lá maior para cravo de Carlos Seixas, e nós estamos conversando sobre os 200 anos de morte de Aleijadinho com nosso querido José Veloso. José, nós fizemos toda uma introdução à história de Aleijadinho, quem foi Aleijadinho, e agora e as principais obras dele. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do Barroco, né? As características da arte no Barroco e as características da obra de arte de Aleijadinho. Pode ser? Claro. Como já havia dito, assim, o que marca, né, esse período aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, esse filtro, né, que é preciso ser feito das influências europeias, né, e também brasileiras, mas do que foi a princípio construído no Rio, em Recife, em Salvador, que são as primeiras fundações. E esse trabalho vai se dar aqui em Minas de maneira peculiar, porque pelas dificuldades geográficas, né, de trazer o material do litoral para dentro do estado, né, então nesse movimento de expansão em busca do ouro, esse movimento econômico, político, né, social que reajustou, né, a composição geográfica aqui no país. Então a gente vai ter um expoente de obras diferente das demais, justamente assim pelos materiais encontrados aqui, né? Então aqui vai ter o uso da pedra-sabão na ausência do mármore. Então nós temos aqui a pedra-sabão, a madeira, o cedro de lei, que era o mais utilizado, e claro que os artistas, né, que também para
construir as suas obras, tinham como referência, né, imagens, né, e outras. Então eles muitos não tiveram contato direto com construções reais, né, ou mesmo não tiveram em uma escola formal de arquitetura ou de escultura. Então ele se dá de um modo mais livre, né, intuitivo, para se desenvolver aqui nas nossas terras. Uma curiosidade, José, o porquê desse apelido Aleijadinho? Então, é outro fator também de sombra, assim, né, sobre a vida do Aleijadinho, mas o certo é que a partir dos seus 47 anos de idade, que ele começou a sofrer dessa moléstia, né, que foi o deformando aos poucos, né, então ele foi perdendo os membros, né, os pés a princípio, passou a andar de joelhos, né, amarrava couros, né, no joelho, e depois as mãos, e muitos estudiosos dizem, né, que seria uma variação da lepra. Alguns diriam que também é um excesso os excessos que ele cometia na sua vida boêmia, ele tem esse histórico também de uma vida movimentada. Mas o curioso, assim, e também que impressiona é que, mesmo sofrendo dessa moléstia, ele não parou sua produção. Então, as ferramentas eram amarradas, né, nos punhos, e o cinzel, e ele continuava esculpindo, tanto que a sua maior obra, como a gente já disse aqui em Congonhas, né, ela se deu dentro dessa situação de extrema doença. Já estava debilitado. Sim. E aí produziu talvez a expressão maior de sua arte. Isso, com toda essa dificuldade, ele ainda continuava exercendo com primor, né, a sua habilidade. Isso serve até como uma lição também para a nossa vida, né? Muitas vezes, diante da limitação, a gente logo pensa em desistir, né? Qualquer limitação da vida nos impõe, claro, nos restringe de alguma maneira, mas é diante dela que pode nascer uma força nova para compor a vida, né? Para fazer da vida uma obra de arte. E Aleijadinho, segundo nos conta e José nos contou aqui, a partir da sua fragilidade, foi aí que ele venceu ainda mais essas barreiras desta limitação, compondo as suas obras mais importantes. E nós temos agora, assim, uma última curiosidade sobre algumas características das obras de Aleijadinho. Eu, pelo menos, me impressiono quando chego em Congonhas e diante daquelas imagens da Via Sacra ou dos profetas, mais das imagens, elas são em madeira, não é isso? E a expressão, né, é muito forte. Você deparar, por exemplo, com a imagem de Jesus Cristo, como que no olhar, na força física, aquela presença, ela causa um impacto muito forte na gente. E quais seriam para você, assim, algumas características da obra, da arte de Aleijadinho? O senhor pontuou bem, né, a expressividade, né, a dramaticidade, né, que é característica como um todo desse período barroco, né, essa teatralidade das obras, esse jogo de luz e sombra que era dado também no campo tridimensional da escultura, não só da pintura. Então, Aleijadinho explora isso de maneira muito peculiar, como já foi dito também, tendo em vista assim, que ele desenvolveu a sua obra a partir de modelos não tridimensionais, não de esculturas, mas observando imagens impressas, e criou o seu modo de operar a matéria, né, de esculpir. É interessante observar também a questão do planejamento, que isso difere muito da obra barroca portuguesa, ou sem fora desse período, desse contexto, né, que é um planejamento mais duro, né, com marcas menos fluidas do que outras. Então isso também reforça esse ponto de dramaticidade. A questão da face também é muito interessante observar, que eu acho que o que caracteriza mais assim uma obra dele é você observar a face das esculturas, né, o rosto, assim, que os olhos têm uma característica muito peculiar, assim, que é um olho um pouco mais orientalizado, assim, um pouco talvez
não diria isso como uma afirmativa, mas que lembra assim, um olho um pouco de índio, assim, né, nesse aspecto estético. Então é uma característica forte também se observar nas obras dele. Mas num contexto geral, assim, como num todo, é de uma riqueza inenarrável, assim. De fato, é preciso presenciar e sentir mais do que presenciar apenas. É sentir a força que as obras têm e que nos tocam. É importante que você, quando fizer uma visita, não se preocupe imediatamente em racionalizar as coisas. Sinta a presença daquela obra. Aliás, é o que a gente deve fazer, primeiramente, com toda obra de arte, né? Eu pelo menos, não... Me desculpe, mas eu detesto você chegar diante de uma obra-prima e já começar aquela montoeira de explicação. Primeiro que a gente não guarda, né? Cansa a cabeça da gente e a gente acaba não presenciando a beleza de uma obra de arte. Então, e sugiro também, quem sabe você possa ler um pouquinho mais, se formar um pouquinho mais sobre esse grande nome da nossa arte brasileira. O José destacou que, mais do que brasileira, da nossa arte ocidental, que é o Aleijadinho. José, nós temos que encerrar nosso bloco. Obrigado mais uma vez pela sua presença e desejo para você um feliz 2015. Eu agradeço a oportunidade e desejo também votos de um feliz ano novo para o senhor e para todos os ouvintes aí da Sintonia Redentorista. Muito obrigado. Nós vamos agora ouvir uma música, Romance do Aleijadinho, de Antônio Nóbrega. No tempo Brasil colônia, terra de brancos barões, surgia um povo mestiço, já filhos desses torrões. Desejos de pátria livre tomavam seus corações. Dentre esses brasileiros chamados de desraçados, um filho de escrava negra, mulato, pobre e bastardo, virou mestre entalhador, ofício mais respeitado. Mas um dia uma doença com o destino combina, destrói as mãos e os pés, todo seu corpo em surdina. Cheio de chagas e dor, passa a cumprir sua sina. Tinha a missão de fazer com 2 formões afiados, bem amarrados aos punhos, homens santos lapidados. Da pedra e da madeira tá um filho livre gerado. Eram os santos que esculpia mineiros inconfidentes. Num apóstolo se via as feições de Tiradentes, um sonhador luminoso com a terra independente. Do seu talhe então surgia uma nova identidade, da nação que se formava mestiça assim de verdade. Riscou na pedra e madeira os caminhos da liberdade.
à medida que seu corpo ia se desfigurando, e com as chagas crescentes ia se despedaçando. O que caía no chão, nova terra ia formando, talhando gente e frontões, nas minas ele vagava. Visionário itinerante, uma nação inventava. Era o mestiço, meu Deus, que um Brasil profetizava. Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. Como já é tradição, todo dia 1º de janeiro celebra-se o Dia Mundial da Paz e a Igreja Católica, na pessoa do Papa, sempre manda uma mensagem com alguma temática. E de 2015, o Papa Francisco escolheu o tema Já não escravos, mas irmãos, falando do trabalho escravo contemporâneo, e cita alguns migrantes submetidos a privações e vexações, pessoas obrigadas a prostituir-se, menores e adultos envolvidos no tráfico de seres humanos. Padre Vicente, é uma exclamação, um pedido do Papa para que todos nós cristãos lutemos contra esse tipo de trabalho hoje em dia. Sem dúvida, Luiz, e lembrando que principalmente a Europa hoje, claro, acho que todos os continentes, mas a Europa hoje vive um drama com a chegada de tantos imigrantes. A Itália, por exemplo, tem um desafio enorme, porque é aquela coisa, né, aquela pergunta básica. A nossa regra fundamental ocidental cristã é a hospitalidade. Mas até onde vai a hospitalidade e de que forma que ela deve ser vivenciada? Porque se você recebe o hóspede, ele vem com as suas alegrias, mas também com seus problemas, né? Com suas doenças, com seus desafios. Como fazer isso de forma, de fato, para a promoção da paz? Esse tema da mensagem do Papa é muito significativo, porque ele aborda aí toda uma situação desumana que vive imigrantes, pessoas que estão na marginalidade, na exploração sexual, na exploração do trabalho. Inclusive no Brasil nós temos muitas realidades assim que clamam aos céus. E a gente pode até dizer, resumidamente, que enquanto insistir essas realidades de escravidão dos nossos semelhantes, é impossível a gente falar em paz, né? Como dizer de uma sociedade pacífica se você tem uma margem significativa de irmãos que estão na clandestinidade, sendo explorados pelo trabalho, pelo sexo, enfim, com tantas realidades. Então esse é o pedido do Papa, não só para que haja oração, mas que a gente possa também mudar aquelas realidades que estão ao nosso alcance. E às vezes o ouvinte pode pensar, mas trabalho escravo, que coisa mais antiga. Em pesquisa feita pela ONU, divulgada, eu li a notícia no site Dom Total, que é um site da comunidade jesuíta em Belo Horizonte. O trabalho escravo hoje, no mundo, é maior do que o tempo da escravatura. Então é um trabalho que não está aí
às vistas de toda a população, mas é um trabalho que existe. No Brasil, por exemplo, temos em São Paulo alguns bolivianos que vão migrantes para lá e acabam sendo tratados como escravos, enfim. É um trabalho ainda comum no Brasil que nós, como cristãos, temos que lutar sempre contra e tentar acabar com isso, né? Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Momento Mariano. Esse é o nosso último Sintonia Redentorista de 2014. No dia 1º de janeiro nós iniciaremos o novo ano e a igreja celebra Santa Maria, Mãe de Deus. Então eu deixo aqui a minha mensagem para que a gente possa, na proteção de Nossa Senhora, iniciar com alegria, terminar com alegria mais uma caminhada e iniciar um novo ano com muita paz em nosso coração. E eu deixo um forte abraço e um agradecimento a cada um de você, ouvinte do Sintonia Redentorista, que nos acompanhou em todo o ano de 2014 e que possamos continuar juntos também em 2015. Que Nossa Senhora abençoe o caminho de cada um de vocês. Um forte abraço, até o ano que vem agora, se Deus quiser. Um abraço para você, boas festas de Réveillon, até sábado que vem. Ao lado de Maria, no céu triunfante.
Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.